Graças a Deus, louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma oração nesta madrugada. Seja bem-vindo a essa corrente de oração da madrugada, campanha de portas abertas. Sem mais demora, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma oração dessa campanha. E não esqueça de colocar o seu like. Não esqueça também de colocar o seu comentário. Você que precisa de uma oração, comente. E te convido também a enviar no mínimo para 10 dos seus contactos. No mínimo, envie para 10 dos seus contactos essa oração. Compartilhe no mínimo com 10 pessoas dos seus contactos. Estamos hoje no segundo dia dessa corrente da madrugada. Eu acredito na porta aberta na sua vida. Eu creio na porta aberta na sua vida que Deus vai abrir. Estou aqui para declarar nessa madrugada. Isso é uma campanha da madrugada. Às vezes a sua porta está fechada no emprego, às vezes está fechada na saúde, às vezes está fechada na vida sentimental, às vezes está fechada a sua porta em outras ramificações. Mas estou aqui, estamos nessa corrente de oração. Nessa corrente de oração. Campanhas de portas abertas. Assista até o final e se concentre para você receber do Senhor. Independentemente do horário que você vai assistir, fica conectado para Deus te abençoar, para Deus fazer algo acontecer na sua vida. É uma campanha de oração, uma ligação aqui na terra, onde os céus vão receber essa oração. Em nome de Jesus, a palavra nos diz em Apocalipse 3, escuta isso, Apocalipse 3, no versículo 8, assim diz: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A Bíblia nos diz que o Todo-Poderoso conhece as nossas obras, conhece as suas obras. Eis que diante de ti Ele colocou uma porta aberta. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque guardou que a minha palavra, a palavra dele, e não negou o nome dele. Escute, você pode estar numa situação em que você está a enfrentar porta e pensando que a porta está fechada enquanto a porta já está aberta. É só para você levantar, passar. É só para você levantar, entrar naquela porta. Se você está preso, a porta está aberta para você sair. Se você foi jogado fora, a porta está aberta para você entrar. Deixa eu entender. Essa porta está aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Você está na cela, a porta está aberta para você sair. Sei que você está fora, a porta está aberta para você entrar, tomar posse do seu emprego, tomar posse da sua saúde. Esteja entendendo o que estou a dizer? Estou aqui para declarar. Estou aqui para ordenar. Estou aqui para declarar grandes coisas na sua vida. É uma corrente, é uma campanha de oração. Eu não estou aqui para pedir. Não.
Não estou aqui, penso aquilo, Deus penso aquilo, porque a palavra nos fala que Deus já colocou a porta aberta. Deus já colocou a porta aberta diante de você. Essa porta ninguém pode fechar. E Deus sabe que tem pouca força, mas Ele colocou essa porta aberta para você avançar nessa sua pouca força. Em nome de Jesus, repita comigo essa palavra, essa oração que vou fazer. Estamos numa corrente, oração de madrugada. A sua vida não será a mesma. Então, quero te dizer, obedeça, envie para no mínimo 10 pessoas essa oração, porque essas pessoas precisam de ver milagres na vida delas. Em nome de Jesus, repita comigo, diga: meu Deus e meu Pai, eu estou diante de Ti neste momento, em nome de Jesus. A palavra fala que o Senhor Deus colocou diante de mim uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diga: meu Deus, nessa minha pouca força, eu estou a entrar pela essa porta. Diga: eu estou tomando posse do meu emprego. Diga: eu estou tomando posse do meu emprego. Diga: a porta do meu emprego está aberta e eu estou a entrar pela essa porta. Diga: a porta da minha saúde está aberta. Eu estou a entrar pela essa porta. Diga: haja saúde na minha família. Diga: declaro saúde na minha vida. Diga: a minha vida espiritual, a partir de agora, já está no outro nível. Diga: toda inveja que havia bloqueado a minha vida, diga: a partir de hoje, essa inveja caiu por terra. A porta da graça está aberta na minha vida. A porta da graça está aberta na minha família. Diga: a porta da minha vida sentimental está aberta em nome de Jesus. Diga: a porta da minha vida sentimental está aberta em nome de Jesus. Diga: a porta está aberta diante de mim. Eu estou saindo dessa doença. Eu estou saindo desta miséria. E eu estou a entrar na saúde. Eu estou a entrar na bonança. Eu estou a entrar na graça. Diga: eu estou saindo da pobreza mental. Diga: eu estou saindo da pobreza. Eu estou entrando na riqueza. Em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse. Eu tomo posse. A minha vida não é a mesma. Em nome de Jesus. Diga: a minha porta está aberta. Eu estou saindo do mundo dos vícios. Eu estou saindo do mundo dos vícios. Porque a minha porta está aberta diante de mim. Diga: levei tempo sem saber que a minha porta está aberta. Mas hoje eu sei que a minha porta está aberta diante de mim. Eu estou saindo do mundo dos vícios. Em nome de Jesus Cristo. Diga: a porta da bênção se abriu em mim. Grande porta se abriu em mim. Eu estou entrando na bênção em nome de Jesus. Diga: a minha vida a partir de hoje não será a mesma.
não será a mesma. Eu sou abençoado. Diga, minha família está abençoada. A minha casa está abençoada. Em nome de Jesus. Diga, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Escuta, eu declaro essa bênção na sua vida. Eu declaro essa bênção na sua família. Eu declaro portas abertas em você. Levante e entre em nome de Jesus. Aqueles currículos que não te chamava, te chame e volte para dar testemunho aqui. A doença que te pisava caiu por terra, você está curado em nome de Jesus. Estou declarando. Eu estou aqui para declarar, não é para pedir. A doença caiu, a miséria caiu, a desgraça caiu. Você já entrou na porta aberta de grandes coisas na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Eu declarando na sua vida essas grandezas. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho. Não esqueça de compartilhar no mínimo para 10 pessoas. Não esqueça de deixar aí o seu like. Não esqueça de comentar. Não esqueça de testemunhar. Seja fiel às orações desse canal. Estamos nessa campanha de portas abertas. Grandes coisas. Você vai ver mudança na sua vida em nome de Jesus. Tome posse. Eu declarando isso. Deus se abençoe. Em nome de Jesus. Essa campanha da madrugada. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa a sua família. Deus abençoa a sua casa. E haja graça em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom.